Você viu, Torinho? A gente tem que tratar assim, cara, que é disciplina. É disciplina. Vamos lá, Torinho, tudo bem? Como é que tá? Tudo já é assim? Bem-vindo, meu amigo. Conta pra gente como é que a economia está reagindo com todas essas notícias que a gente contou sobre o temor dos setores brasileiros, as decisões que não saem porque a negociação não avançou ainda. Como é que essa terça-feira começou e acabou? É isso aí, Evandro. A Bolsa é o termômetro da economia. Pois é. Não é? O Ibovespa operou em alta durante boa parte do pregão, impulsionado por mais uma valorização do minério de ferro na China. O minério de ferro subiu 2,5% essa madrugada em Dalian, e isso, ainda repercutindo aquela mega hidrelétrica que a China vai construir no Tibete. Isso puxou as ações de empresas como Vale, que foi a ação que mais impulsionou a Bolsa hoje, que mais jogou para cima, impulsionou CSN e os de Minas, que disparou quase 6%. A Petrobras também subiu. Aqui na parte da manhã você vê que a Bolsa estava em alta, tá? A Petrobras também subiu na contramão do petróleo, que caiu 0,5% hoje. Chegou a cair quase 1%, que pressionado pela expectativa de que as tarifas do Trump possam desacelerar a economia global, como vocês têm falado por aqui. O Ibovespa resistiu praticamente o dia inteiro, até perder força na parte da tarde, com o Itaú entre as maiores quedas do dia. E, claro, com o cenário político tarifário pesando mais uma vez. Como vocês têm dito aqui, a tensão aumentou depois do STF determinar o bloqueio dos bens do Eduardo Bolsonaro e cobrar explicações da defesa de Jair Bolsonaro em até 24 horas, ontem, sob a pena de prisão, sobre alguns descumprimentos cautelares, como, por exemplo, se as falas sobre a tornozeleira foram feitas para serem postadas na internet, como vocês já informaram aqui. Como foi bem dito, ele tem até às 9h13 para responder. Inclusive, nós estamos apurando se a resposta já foi enviada da defesa de Jair Bolsonaro e daqui a pouco a gente traz atualizações para vocês. Boa, não estou sabendo, quero saber também. Conta aí. Nos juros, vimos um certo alívio depois do secretário do Tesouro americano dizer que não vê motivo para a saída do Mr. Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central. Ele disse que não vê razões para ele sair da presidência do Federal Reserve, como se chama o Banco Central americano, mesmo com as pressões do Trump em cima dele, que quer corte de juros imediatamente. No fim, o Ibovespa caiu 0,1%, fechou aos 134.035 pontos. Já o dólar oscilou bem e terminou em leve queda também, com o real mais fraco que outras moedas emergentes, mais uma vez. O dólar também caiu 0,1% e fechou valendo R$ 5,56 hoje. Ô, Torinho, eu quero saber um pouco também, com mais detalhes, desse termômetro do mercado em relação às decisões judiciais. O quanto esse vai e vem em torno de Jair Bolsonaro pode impactar as decisões que vão ser tomadas e as expectativas que são criadas também pelo mercado. Hoje em dia essas decisões estão afetando muito lá nos Estados Unidos. Está virando muita notícia nos Estados Unidos. Está saindo nos principais veículos de mídia, como você tem noticiado aqui. E metade do volume da Bolsa hoje vem do exterior. A vasta maioria vem dos Estados Unidos. Então, quando saem notícias que afrontam as decisões do Trump lá nos Estados Unidos, essas notícias acabam chegando nos investidores, que acabam sacando o dinheiro daqui e prejudicando a nossa Bolsa, que cai. Torinho, muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço para você. Até a próxima. Amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Alangani, como é que você avalia todas essas instabilidades que mexam, claro, consequentemente com a economia? Olha só, Evandro, eu estava vendo aí o Torinho falar e trazendo os dados. Eu vejo que está saindo até barato, porque diante de tantas incertezas, tantos riscos, eu acho que essa queda na Bolsa deveria ser ainda maior, porque a gente tem uma guerra tarifária global. Então, você já tem um desaquecimento da economia global. Só isso já é motivo para preocupação. Depois, aqui no Brasil, a gente tem, ao mesmo tempo, uma crise fiscal, uma crise jurídica e uma crise política agora. Então, o país está completamente paralisado. Ninguém está discutindo mais propostas, rumo do país. O Congresso não está discutindo reformas fiscais, o que pode melhorar a nossa produtividade, etc. Nada disso, Evandro. Então, o país está completamente parado, entrou aí em toda uma armadilha jurídica, em toda uma discussão política. Então, os dados aí, eu acho que o mercado está até otimista demais diante da gravidade dos problemas. Olha, acabou de pingar aqui no nosso grupo da redação a resposta da defesa de Jair Bolsonaro sobre o pedido que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu já vou trazer alguns trechos para vocês. A defesa nega que Jair Bolsonaro
tenha descumprido qualquer medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. E diz: é notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou à ingerência do embargante. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser transmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. Compreender de modo diverso implicaria risco real de cerceamento indevido de liberdade em razão de ações alheias à sua vontade. E aí, esclarece, portanto, que o embargante não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas por este tribunal. E menciona o seguinte: do exposto e prestados os esclarecimentos demandados por Vossa Excelência, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de esclarecer a extensão da medida cautelar ora imposta ao embargante, especialmente nos termos dos questionamentos, permitindo-se, assim, o pleno cumprimento da ordem judicial. Então, a defesa diz: Jair Bolsonaro não pode controlar aquilo que é postado por terceiros nos dias de hoje, diante das redes sociais. E que, por isso, não deveria haver qualquer punição a mais das que já foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Meus amigos, o debate vai continuar nos Pingos nos Is, porque o nosso tempo chegou ao fim e que bom que chegou ao fim também com notícia, com atualização. Valeu, Piper. Até amanhã. Seu Zé Maria Trindade, te espero amanhã, meu amigo. Te surpreendeu essa decisão aqui, essa resposta? Não, é uma resposta óbvia. O que me surpreende é esse cenário traçado pelo Alan. Eu acho que eu vou morar no Instagram. Lá tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Valeu, Alan Gani. Perfeito, Zé. Tem 2 lugares que é vida real. É no X, no Twitter e no 3 em 1. Bruno Musa, um abraço para você. Até amanhã. Grande abraço e até amanhã. Gente, obrigado pela tua companhia e audiência no nosso 3 em 1 que a gente vai construindo assim, ao vivo. Fiquem com Deus e com os Pingos nos Is.